Fala pessoal, estamos começando mais um Coraci Podcast. Quem vos fala aqui, Matheus Coraci, médico, host desse podcast. E a convidada de hoje é uma mulher de garra, de opinião forte, médica, digital influencer e empreendedora, Rayumi Macedo. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente compartilhando suas experiências. Eu que agradeço o convite, Matheus, por estar aqui, né, compartilhando umas novas experiências para poder compartilhar com o crescimento das pessoas. Ótimo. Galera, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês que se inscrevessem aqui no canal e deixassem o gostei. Dessa forma, a plataforma YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e entrega ele para mais pessoas e você ajuda a gente a produzir mais conteúdo. Bora lá, Rayumi. Quero que você conte para o pessoal lhe conhecer quem é a Rayumi. De onde é que ela veio, o que é que ela pensa, o que é que ela quer. Então, Matheus, eu tenho 26 anos, eu sou do interior de Goiás, me formei numa faculdade particular, né, através do FIES. E depois que formei, acabou que fui trabalhar no Rio Grande do Sul. Tu se formou onde? Formei em Mineiros, em Goiás. Mineiros, sei onde é. Aí de lá tu formou, já foi direto pro Rio Grande do Sul trabalhar? Me formei, fiz meu internato em Goiânia, né, que é o estágio. E logo me fui pro Rio Grande do Sul, que eu recebi uma oportunidade de emprego lá. Fiquei por 4 meses lá só trabalhando com urgência e emergência, né? Então, trabalhava tanto na sala vermelha da UPA e também no SAMU. Entendi. Me diz uma coisa, durante a faculdade, tu já era algo que te brilhava os olhos, essa parte da emergência? Pior que não. Ou foi durante o processo que tu falou, opa, tô gostando? Foi durante o internato, né? Que é o estágio que a gente faz, que brilhou meus olhos. Mas durante a faculdade mesmo, eu era totalmente um perfil ao contrário da urgência. Para mim, eu achava que eu ia querer o posto de saúde, uma vida mais calma, mas durante o internato eu vi que aquilo não era para mim. Foi quando eu tive o up ali da urgência. E aí, quem foi que te levou para Porto Alegre? Como foi que chegou essa ponte? Tu já tinha família, amigos lá? Não tinha ninguém, eu tava passando por um problema pessoal mesmo, né? Uma dificuldade com a minha família, e aí eu precisava mudar. Foi uma fuga dos meus problemas. E aí eu fiz um contato com um rapaz de uma empresa que era lá do Rio Grande do Sul e falou que precisava de um médico lá. E eu fui com Na cara e na coragem. 2 malas de avião e sem mais nada. Não tinha casa, não tinha nem algum conhecido na cidade, sem nada. Coragem, viu? Porque eu vou te falar. Quando eu sou do Piauí, formei no Tocantins, e assim que eu formei no Tocantins, eu vim para São Paulo. Mas eu sempre tive uma aversão muito grande a São Paulo. Violência, trânsito, violência bem sabe. Gente, só para vocês entenderem aqui. Ontem ela foi assaltada aqui em São Paulo, visitando os lugares aqui. Então eu tinha muito medo em relação à violência, tudo isso. Só que durante o meu último ano de faculdade, vários amigos meus começaram a levantar a hipótese de vir pra cá. E tinha alguns veteranos já aqui que estavam muito bem. Aí foi onde eu comecei a falar, poxa, vou fazer meu ACLS lá, porque vou ver se eu gosto, se é algo viável ou não. Vim, fiz o ACLS, gostei da cidade na medida do possível, vi que era algo viável. E decidi vir, mas eu decidi vir junto com mais 5 colegas. Se fosse pra eu vir só, eu nunca teria vindo. Porque mesmo com eles aqui, os primeiros 6 meses foi muito complicado. Então eu queria até saber de ti, nesse teu tu passou quanto tempo lá e o teu início como foi? Porque é algo que, se a cabeça não estiver preparada... Eu fiquei 4 meses lá. Os primeiros 15 dias foram drásticos, porque tava para esperar um outro médico, né, e iniciar a UPA lá com 2 médicos plantonistas e o outro não foi. Então, eu tive que ficar lá dentro por 14 dias. Então, Seguido? Seguido. Então, o meu quarto era lá, eu tinha que pagar uma moça para lavar minhas roupas e comia lá, jantava lá, lanchava lá, não saía para nada durante esses 14 dias. Depois, eu comecei a ter folga uma vez na semana só, porque acaba que a gente recém-formado quer trabalhar, quer fazer dinheiro. E tem gás. Meu Deus, eu não acredito. 14 dias seguidos. E esse cara que iria nunca apareceu? Ele nunca apareceu. Até hoje tá esperando ele lá. E aí tu se sentia... Na verdade, o teu trabalho ocupou muito o teu tempo, mas tua cabeça como ficou? Tu ficava... Será que devo voltar? Triste? Ou... Não, vamos que vai dar certo. Não, esse foi um dos motivos da volta, né? É aquilo que eu sempre falo. Não adianta o bolso cheio de dinheiro e você não tá feliz. Então, pra mim, a vida é como se fosse
uma pirâmide, né? Em que você tem um equilíbrio ali entre a qualidade de vida, entre o trabalho e entre o financeiro. A partir que você tenta desequilibrar uma parte, essa pirâmide vai ficar torta, né? Isso. Então, assim, se não adianta você trabalhar desse tanto, não ter qualidade de vida, não tá feliz, não tá bem com si mesmo, não adianta Não trabalhar. vale a pena. Né? Aí foi onde tu decidiu voltar pra Goiânia. Decidi voltar para Goiânia para mim melhorar a qualidade de vida e como eu, assim, até acabou que lá eu não tinha amigos, eu não tinha familiares, então, assim, o meu escape era ficar dentro da unidade de saúde. Tu sentia até mais confortável. Mais confortável. Isso é um problema que eu acho que afeta muitos médicos, me afetou. Quando a gente forma, a gente tá naquele gás, a gente quer trabalhar, quer fazer dinheiro, quer mostrar serviço, só que a gente acaba desregulando essa pirâmide que tu falou. Eu cheguei num momento realmente da pandemia a trabalhar muito. Por exemplo, eu dormia uma quinta-feira à noite em casa durante meses. E aí eu ia deixando família de lado, apesar da minha família não ser daqui, demorava mais tempo ainda para vê-la. Amigos, saídas, lazer, hobby, academia, Deus o livre. Então você vai desequilibrando tudo e aí você percebe, poxa, mas beleza, será que vale a pena esse dinheiro? A que preço esse dinheiro está me custando? E foi onde acabou bagunçando um pouco minha cabeça, que eu tive que colocar um pouco o pé no freio para daí me tranquilizar e seguir em frente na minha vida. E aí tu começou a trabalhar no Rio Grande do Sul? Isso. Emergência, quando tu voltou pra Goiás, tu voltou trabalhando como emergência ou não? Só com emergência. Acabou que no local onde eu tinha interesse em trabalhar, eu tive vários professores que também trabalhavam lá. Então, na época do meu estágio, acabava que eu não ia só no dia do estágio, eu ia a mais. Então, eles me conheciam o meu trabalho, me conheciam. Já conhecia o teu histórico. Isso. E aí, por conta dessa experiência lá no Rio Grande do Sul, de já trabalhar com emergência, quando eu voltei para Goiânia, eu já iniciei lá no SAMU. E essa questão, acho que na pandemia isso ficou mais evidente, da preparação que a gente tem que ter para essas emergências, para tudo isso. Porque durante a faculdade a gente sabe que é bem vago, dependente da faculdade que você esteja, mas na grande maioria, procedimentos, intubação, acesso, estar preparado psicologicamente para conseguir realmente comandar aquele cenário de emergência. Como foi essa preparação? Tu realmente, no teu internato, como tu bem falou, tu já acompanhava, teve alguém que te ajudou nesse processo? Então, era até uma coisa que eu queria falar para todos. Por exemplo, antes de formar, se eu vou formar daqui 2, 3 meses, eu já saí com a CLS, a TLS e o PAUS. Então, eu já formei com as 3 carteirinhas. Isso te dá uma credibilidade maior, porque acaba que você está mais apto do que aquele que não fez nenhum desses cursos. Então, isso foi um up muito grande na minha vida. E até um assunto que eu gostaria de falar, a questão da capacitação dos profissionais. A pandemia, ela te levou a 2 caminhos. A descobrir que você não está apto, o mercado de trabalho vai te selecionar, porque a pandemia acabou, e se você for bom, você vai manter nesse mercado de trabalho. E que se você ficou um dos médicos ruim, você tem que se capacitar para entrar no mercado de trabalho. Então, hoje em dia, a capacitação do médico está cada vez mais escassa, então ele vai se acomodando. E isso, assim, é muito preocupante para a nossa saúde pública, né? Porque é algo que antes a gente não tinha essa preocupação. Pelo menos a gente não via o pessoal leigo falando, esse médico sabe entubar, não sabe entubar, ele sabe lidar com a emergência, a pandemia veio e escancarou tudo isso. Então eu lembro que durante a pandemia até minha mãe ficou perguntando, Matheus, mas tu já entubou quantas vezes? E é algo que ela não sabia nem que era intubação até a pandemia. Então veio para mostrar realmente que o médico precisa se qualificar, precisa melhorar, precisa fazer cursos, precisa estar apto para aquele momento. Eu acho que fazer a CLS, PAUS, a TLS devia ser meio que uma obrigação de todo mundo, porque te prepara para a vida real. Tem alguns hospitais lá em Goiânia mesmo que, se você não tiver esses cursos, você nem é contratado. Então, acaba que já está se tornando um pré-requisito. E cada vez mais eu acredito que isso vai ser mais determinante em todos os locais. Durante a tua faculdade, no teu internato, tu teve prática de intubação?
Porque eu lembro da minha, durante a faculdade mesmo, no internato, eu acho que eu intubei 3, 4 vezes. Eu fui realmente pegar uma mão de intubação já trabalhando com colegas meus mais experientes, ou alguns que é até do mesmo turma que eu, mas que rodaram em internatos, em hospitais, que eles tiveram mais liberdade para ter essa prática. Acaba que no internato mesmo, como é o grupo de alunos ali que você tá naquela cadeira, né, de especialidade, a gente intuba muito pouco. Por exemplo, quando você roda na urgência, você tem mais 4 colegas ali, tem um procedimento, então vamos sortear e quem vai fazer aquele procedimento. O que foi o diferencial foi isso. Se o meu internato era um dia sim, outro não, eu estava lá dia sim e dia sim. Porque eu faltava menos de 6 meses para formar e eu sabia que estaria ali no mercado de trabalho e eu precisava de mão, né? Eu não queria mais aquele, vou trabalhar e vou ali pro consultório. Então, eu já avisava o que eu queria para trabalhar naquela adrenalina ali. Boa. Aí vamos continuar a nossa trajetória. Fui pro Rio Grande do Sul, voltou para Goiânia e voltou trabalhando. Aí foi onde tu continuou trabalhando com urgência e emergência. Foi nessa época que tu já entrou no SAMU ou não? Fui. Cheguei já em Goiânia, trabalhei no Hospital Regional de Urgências, né? Que é até porta aberta para trauma e tudo mais. Trabalhei um tempo lá e mesmo assim estava nos dois, né? Lá e no SAMU. Depois de 7 meses, aí eu fiz um curso de operações aéreas, que aí eu poderia trabalhar tanto no helicóptero, tanto no avião, né? Fazendo a transferência. Fazendo os primeiros socorros. Que aí o helicóptero você usa como primário e o avião como secundário. Então, depois de 7 meses, eu fiz o curso para estar apto para poder voar. Entendi. Me explica essa parte aí, que eu sou leigo e eu acredito que a galera seja leiga também. Porque assim, a gente conhece o SAMU, enfim, né? O SAMU, a pessoa ficou doente, liga pro SAMU, vai lá, pega através do transporte terrestre. Essa parte do helicóptero e do avião, ele é para transferência de pacientes que estão em outras unidades, ou, por exemplo, o paciente sofreu um acidente e precisa de algum tratamento que não tenha naquele local, e daí é acionado o helicóptero e o avião. Qual o critério? Tá, o que acontece? Lá em Goiás, o SAMU, ele tem como se fosse uma... Não é parceria. É uma parceria com o SAMU. E também, em DF, eu até estava lá no final de semana, também é assim. Como o corpo clínico do corpo de bombeiro, acaba que poucos médicos são capacitados para poder voar. Então, por isso que o SAMU tem essa parceria. Quando o curso é oferecido, você está apto para poder fazer esse transporte de paciente. Então, se acontecer um acidente ali e o SAMU vai e eu preciso dessa transferência rápida desse paciente, a central de regulação pode acionar o corpo de bombeiro, que no caso o médico do SAMU está lá de plantão, e depende do quanto tempo ali para decolar, dentro de 3 minutos ele está lá no acidente. Então, às vezes, já está a USA, né, que é o suporte avançado lá no local do acidente, mas para fazer essa transferência, que às vezes via terrestre gastaria ali de 15 a 20 minutos, de avião, ou de helicóptero no caso, gastaria 5 minutos, você já estaria dentro do hospital. Entendi. Já o avião é mais transporte secundário. Então, é um paciente ali que foi vítima de um trauma, de algum, por exemplo, até AVC mesmo, emergência clínica ou traumática, está numa cidade que não tem suporte e eu preciso transferir para um outro hospital que tem suporte. No caso, vem muito do interior de Goiás para poder ir para Goiânia. Então, seria aquele perfil que o paciente já está lá no hospital, já foi entubado, já drenou o tórax, já fez de tudo. Só que precisa transportar. Lugar... Aí a gente até pesquisa se a cidade tem pista ou alguma pista próxima para poder realizar esse transporte. Entendi. Isso, na maioria das vezes, salva a vida do paciente. É determinante para a vida do paciente, né? Esse tipo de transporte. Aí tu começou trabalhando lá. Em algum momento, como se deu essa carreira? Tu pensou em seguir a carreira militar? Ou não? Tipo assim, tu teve essa vontade, falou, não, acho que vale a pena para mim. Eu sempre tive, porque esse curso até de operações aéreas que a gente faz, ele é militar. Então, assim, para você estar apto para voar, não é só ir lá fazer o curso final de semana. Então, assim, o meu caso, você tem momentos de restrição hídrica, momentos de restrição alimentar, você carrega peso, você desce de rapel para simular, né, o helicóptero. Você dorme a céu aberto, então é ali você fazer a fogueira. Então, assim, tudo simula que se um helicóptero cair, para mim sobreviver, né? Até o curso chama sobrevivência. Então, e além desse curso que fez, que virou a chavinha na minha cabeça, que meu pai já foi militar. Então, assim, acaba que a criação um pouco do meu pai
foi, assim, eu estando hoje, eu vejo que ele me criou com militarismo, né? Então, as coisas muito corretas, chegou da escola, certo. vai lavar esse uniforme, então, assim, as Disciplina. coisas bem disciplina. E aí, por ele ter servido nesse local, que é onde eu estou hoje, acaba que seria mais um... E esse curso, porque assim, é algo bem desafiador, como tu falou aí. Ele foi em Goiânia mesmo? Onde é que foi? Foi em Goiânia. Foi em Goiânia. E até para uma mulher estar lá, tinham quantas mulheres, quantos homens? Tu tem essa noção ou não? Do curso mesmo, não vou saber te falar. Mas assim, eram 22 vagas, eu creio que 12 a 15 eram mulheres. Mulheres. Só que assim, acaba que é um curso que você está apto para voar, mas é aquele curso que você ultrapassa seus limites, né? Então, é mexer com o psicológico da gente, você se sente forte. Tanto é que depois desse curso, desses 22, eu fui a única médica que comecei a voar. Então, sério? Vários estão aptos, mas nem todos chegam. Entendi. E sobre vida, queria entender um pouco da tua cabeça. Já entendi que tu gosta um pouco dessa parte da emergência, que gosta dessa parte também do militarismo, mas o que tu tem de projeto de vida, onde tu se vê na medicina daqui a 5 anos? Nessa mesma linha, numa linha diferente? Qual o teu sonho? Então, Matheus, acaba que a urgência e a emergência, ela não te dá muita flexibilidade. Hoje, amo o que faço, quero permanecer por alguns anos ainda, só que essa flexibilidade, só vida de plantão, acaba que toca ali uma ocorrência, você acorda no meio, aquela loucura. Então, eu não quero isso daqui 5 anos, porque eu viso a qualidade de vida, igual eu falei, né? Então, eu quero fazer residência em pediatria e abrir um consultório, também trabalhar na urgência pediátrica, porque eu acho que para mim é o mais desafiador. Mas também tem os benefícios da urgência. Você saber que aquela pessoa tá ali toda acidentada e você ser o primeiro a colocar a mão. Então, assim, se eu for capacitado o suficiente, eu posso salvar a vida dela, mas se eu fizer errado, eu posso deixar ela tetraplégica ou até morrer no local. Então, assim, isso para mim é muito desafiador. Você ser a primeira pessoa a colocar a mão e salvar a vida dela. Não, isso é muito importante e eu acho que, assim, poucas profissões no mundo te dão a oportunidade de salvar a vida de uma pessoa. E realmente salvar diretamente no pior momento da vida dela. Porque num momento desse de urgência e emergência, para nós, na maioria das vezes é mais um dia. Mas para aquele paciente, ele nunca mais vai esquecer de ti. Exatamente. Daqui a 50 anos, 60 anos, ele vai contar para os filhos dele que ele foi salvo, que a médica era assim, 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 assado. E isso é muito importante. Agora, achei muito interessante, porque assim, tu quer fazer pediatria, mas tem mais esse perfil da urgência e emergência. Vai ter que chamar de mãezinha, aquela coisa toda. Mas eu vou priorizar a emergência pediátrica. Priorizar isso. E é uma área mais escassa de profissional ainda. Porque não é todo mundo que tem coragem de colocar a mão em urgência e emergência pediátrica, não. Eu vejo aqui por São Paulo algumas oportunidades de plantões quando tem UTI pediátrica, emergência pediátrica, tem um plantão apenas dessa modalidade. É difícil até de achar profissionais, porque é algo muito mais melindroso. A criança, ela comove muito a gente, né? E tanto é que as minhas piores ocorrências, assim, foi com criança. Por exemplo, no avião mesmo, tem várias ocorrências, principalmente com crianças. Então, acaba que causa uma sensibilidade. E eu acho que ainda tem poucos profissionais qualificados nesse mercado, entendeu? Essa falta de profissional faz muito clínico dar plantão como pediatra. Então... Isso acaba que... E o pior, acho que não é nem só dar o plantão com pediatra, é dar plantão na emergência pediátrica, que é pior ainda. Então, para mim, isso assim, é inadmissível. Se eu não estou apto para realizar aquilo, eu não vou realizar. Né? Não tem como eu atender um paciente com perfil cardiopata, sempre que eu não sou cardiologista, por que eu vou me mexer nas medicações dele? Então, assim, eu acho que na medicina é cada um no seu quadrado. Todo mundo forma ali o generalista, ok, eu tenho que saber pelo menos o básico, isso é obrigação do médico, mas a partir que é algo muito específico, é algo muito especializado,
vai no especialista, porque ele vai saber te tratar melhor, com certeza. Até porque o cara estudou ali 3, 4, 5 anos a mais do que você. Isso. E agora me deu uma curiosidade minha mesmo. Desses teus transportes, qual foi, assim, o momento, o transporte que tu fala, esse dia foi o dia que eu fiquei mais triste, ou foi o dia que mais me pegou, o dia que eu não esqueço? Eu posso falar 2, o que Pode. fiquei mais feliz e o que eu fiquei mais Pode. triste? O mais triste foi que uma criança de 8 anos caiu de cima de um taboágua de 15 metros de altura. E aí ele caiu. Caiu né? lá, por exemplo, sobe naquelas escadinhas, caiu lá da... Ele tava em construção, né? Era pra ter uma corrente, não tinha essa corrente. Ele subiu. Quando ele foi descendo o taboágua, ele não tava por completo, só tava o início. Meu Deus. Então ele escorregou, tinha 8 aninhos, mais ou menos 40 quilos, caiu de 15 metros. E aí eu cheguei lá, assim, ele ainda estava com vida, foi entubado, drenado o tórax, foi para a unidade de saúde, iniciou droga vasoativa, né? Passou sonda, fez tudo, estava bem estável. Quando a gente chegou, só que assim, o cenário lá, o chão todo molhado, a gente escorregando, sem segurança de cena. E eu fico desespero. imaginando também os familiares. A mãe batia na porta, tão desesperada, e ele deu fratura de pelve, né, em livre aberto, já estava com TCE, já estava com decorticação, pupila fixa, pneumotórax dos 2 lados e hemotórax. Então, assim, a situação estava drástica. Deus me usou ali e saí com ele lá com vida, pelo menos a mãe viu e tudo mais. E aí, nesse dia, era até uma amiga minha que estava no helicóptero. Aí eu já fui, liguei para ela, passei o estado do paciente, falei, preciso de vocês aqui. E o helicóptero fica em Goiânia, né? Eu tava no interior. E aí eles foram. Quando a ambulância chegou no portão do aeroporto, essa criança entrou em parada cardíaca. E aí não voltou, foi mais de horas. Então, assim, essa pra mim foi a que me mais marcou, né? Mas também a gente tem que contar as que histórias deixam a gente boas. feliz. Teve um pacientinho que levou uma facada em jugular. Quantos anos? Ele tinha uns 21. 21. E aí também tava no interior, eu fui sair com a avançada para poder buscar ele no interior, que tinha saído a vaga para transferência. Só que quando eu cheguei lá, sabe aquele cenário que está... Você assusta como que tá aquele cenário? Então, o curativo ali estava feito no local, né? Jugular direita. Só que eu olhava para ele assim, o sangue esguinchava. Você via pulsar. E aí, ele já estava entrando em estado de choque, hipotermia, já estava hipotência e tudo mais. E aí, para mim retirar esse curativo dele, eu falei assim, porque o sangue vinha na gente, sujava a gente tudo. Eu tive que, ele sentado assim na maca, eu tive que praticamente sentar no colo dele, coloquei a cabeça dele de baixo, para mim poder ter acesso aqui ao pescoço dele, porque o sangue estava vindo para lá, né, oposto. E aí a gente foi fazendo uma coisinha devagar, esperava a resposta, fazia outra. Foi feito o curativo, compressivo, né? Porque assim, até acabou que estava no interior, eles não tinham tanto suporte. Então a gente chegou com a avançada, fiz o curativo, fui fazendo a expansão volêmica, questão da oxigenação, pus a manta térmica, ele foi melhorando. Esse cara reviveu. Ele já estava confuso. Aí, a hora que estabilizou ele, a gente foi para a cidade, uns 20 km, né, onde que era o hospital referência, foi direto para o centro cirúrgico. E aí, ele chegou lá, já fez a cirurgia, passou umas 2 horinhas, o médico que fez a cirurgia já veio me mandar os parabéns, porque quando eu fui estancar essa hemorragia, além de fazer a pressão direta ali, eu clampeei a artéria. Então, assim, ele fala que foi isso que salvou a vida dele. E o melhor ainda, depois esse rapaz me achou no Instagram e veio agradecer. Sério? Por ter salvado a vida dele. Isso é muito gratificante, de verdade. Muito. Isso é, como eu falo, eu acho que na medicina são poucas coisas pagam. E não tem como você mencionar o valor disso. É algo, como eu te falei, ele vai lembrar o resto da vida de ti, desse momento. Né? E ao mesmo tempo que é ruim a gente estar nesse cenário de urgência e emergência por conta
dos casos ruins, porque apesar de a gente ser profissional, tem hora que pega a gente fala, poxa, mas era uma criança e tal. Tem o outro lado, que é o lado quando a gente consegue salvar a vida de alguém, consegue fazer o bem e realmente a gente pensa, não, tô aqui fazendo o que Deus mandou eu fazer. Eu tenho uma crença muito grande. Eu não tenho uma religião específica, mas a minha crença é muito grande. Então, sempre que toca aquela ocorrência ali, eu tenho uma tatuagem que é um coração, a metade... Aqui. Metade humano, metade emocional, né? Então, sempre eu peço proteção para Deus para usar as minhas mãos para salvar. E realmente é essa sensação. Tem paciente assim que você olha, você fala assim, meu Deus, me ajuda aqui nesse momento, né? Não deixa essa pessoa morrer, já fiz todos os passos, agora é com você. Então, assim, e eu sinto muito isso, que Deus me usa e usa as minhas mãos nas principais ocorrências, porque nós, médicos, a gente tem que estar bem para poder ajudar o outro. Isso. Mas pensa você trabalhando na emergência todos os dias, a gente não está bem todos os dias. Mas para você salvar aquela vida ali que a pessoa... Igual eu falei, ela precisa da sua atitude, porque se você não agir naquele momento e não agir corretamente... Pode custar a vida dela. Pode custar a vida dela. Agora eu gostei desse assunto. E nos transportes aéreos, teve algum caso diferente, algo que te pegou? Seja no helicóptero, no avião? No helicóptero. Uma crise convulsiva que não cessava, de uma criança também. Já estava com medicação, a gente buscou ela, saiu de Goiânia, foi no interior de Goiás buscar ela. E aí essa crise convulsiva já não cessava, já tinha umas 12 horas. Ligaram pra gente, né? A gente foi lá, duração de 40 minutos de voo, saiu de lá sem crise convulsiva. Quando a gente estava pousando para ela poder ser transferida, né? Que a gente tem o local de pouso, e a ambulância vem e leva ela até o hospital. E ela não cessava essa crise convulsiva. Então, é muito difícil você ter que fazer alguma intervenção lá dentro. É isso que eu fico imaginando, porque assim, até o espaço físico, helicóptero, avião, é bem limitado. Então, e não só o espaço físico bem limitado, o estoque de material, não tem como se colocar tudo lá dentro. Para você fazer um procedimento lá dentro... Assim, medicação, se você tiver que fazer algum procedimento, a gente faz terrestre. Então, por exemplo, teve um chamado, foi um acidente, por exemplo. Então, o helicóptero vai pousar próximo ao acidente. Eu faço toda a minha intervenção lá, no terrestre, na maca lá. Depois estabiliza. E até isso que eu queria entender. Por exemplo, os critérios para poder voar. Porque, assim, falando leigamente, pelo que eu conheço, na ambulância, quando você vai transferir um paciente meio terrestre, a gente fala, esse paciente só dá para sua UTI. Esse aqui ambulância simples. No helicóptero, tem algum outro critério que você fala, não, se tiver dessa forma a gente não pode levar. Vai ter que ficar aqui até melhorar. Tem que estar estável. Até porque lá em cima não pode nem chocar o paciente, né? Se ele entrar numa parada cardiorrespiratória e precisar de choque, não dá para chocar. E o helicóptero, acaba que a maca fica assim, os materiais ficam atrás e fica, por exemplo, o médico na cabeça do paciente e o enfermeiro. Só que a minha perna, quando o enfermeiro, a gente tem que ficar uma dentro da outra, entrelaçada, porque não dá para fazer muita coisa. Então não dá, por exemplo, até para ficar em pé lá, complica. Não dá para ficar em pé. Não dá. Não dá. Pois é muito difícil, então tem que realmente já subir com o paciente tudo organizado, tudo né? estável. Quando dá, principalmente se for o socorro primário, né? Que no caso aconteceu o acidente, a gente já pousa lá, tem que sair já entubado, já com acesso, faz tudo lá no local. Então, assim, a questão de colocar no helicóptero é só para poder ir para o hospital o mais rápido possível. Tá precisando de sangue. Então, assim, 5 minutos você tá lá, mas fazer intervenção lá dentro, não. Não tem como. O mínimo possível. Muito complicado. E aí deve dar tão nervoso, porque às vezes você fica meio que de mãos atadas em alguns momentos, né? E tem esse porém de tempo. Quando o helicóptero pousa, você tem 15 minutos para ficar no solo. Você não pode ficar mais do que isso, porque, igual o nosso helicóptero lá de Goiânia, se você passou 15 minutos, ele ali via terrestre, ele precisa já acionar o motor para poder decolar. Então, fica alguém assim no seu ouvido. 5 minutos,
Aí passou Sério? 5 Essa aí é minutos. novidade pra mim. 10 minutos. Então, por exemplo, chegou lá, o paciente tá X instável, tu vai ter que estabilizar ele dentro desses 15 minutos pra conseguir colocar ele no helicóptero, pra conseguir... Porque senão dá como ocorrência falha. Se eu passar muito tempo de 15 minutos, por exemplo, deu 15 minutos cravado? Não, deu 16 minutos, eles vão esperar. Só que passou desse tempo, aí tem que desligar o helicóptero. Aí para você acionar de novo é 30 minutos. Então a ocorrência foi falha, não adiantou nada. O tempo de resposta ser rápido, sendo que eu passei mais de 15 minutos no local e eu só posso acionar o helicóptero daqui 30 minutos. Então, entendi. Essa eu não sabia, pois realmente pressão pura. É muita pressão, porque ainda tá fazendo alguma coisa, alguém falando, beleza, irmão, 10 minutos, 5 minutos, acelera o passo, vai. Mas tem gente que gosta, como você. Isso aí. Me fala um pouco sobre o teu curso. Tu me falou aqui um pouco, eu vi no Instagram, mas me explica pra galera aí, ó. Olha pra aquela câmera ali, ó, e fala bem explicadinho. Assim, o objetivo desse curso de Primeiros Socorros acaba que eu tava notando, lá no SAMU a gente é tanto médico da ambulância, tanto médico regulador, né? Então, você ligou lá 192, vai falar com o médico regulador. Fui observando várias ocorrências ali, que pessoas mais leigas tava tendo dificuldade para poder fazer o mínimo, mas que poderia salvar a vida, né? Eu até falo para os alunos, assim, que é básico, não é porque acaba que é só aquilo que é necessário, é porque é a base de tudo, o básico é a base de tudo, né? Então, por isso o curso básico de salvar vidas. Além de notar que essas pessoas leigas estavam com escassez de informação, eu notei que eu poderia ajudar você que trabalhasse ali naquela empresa por exemplo, uma empresa de automação. Alguém passou mal naquela empresa, o que eu vou fazer? Então, as pessoas assustam muito quando acontece algo e muitas das vezes ligam desnecessariamente para o SAMU. E às vezes o SAMU não vai, porque não é uma urgência-emergência, que é algo que pode resolver ali no local, as pessoas ficam até nervosas. Então, o curso é com esse objetivo. Eu vou capacitar as pessoas mais leigas a saber o básico do que acontecer em qualquer ambiente que você esteja, e vai ajudar qualquer um. Então, ajuda até a questão de... Vou ligar no SAMU, como que eu vou falar? E teve até uma história que, no caso, a minha noiva assistiu o meu curso, né? Foram as 2 vezes que ela foi no curso para poder me ajudar ali, né? E aí, um belo dia ela foi almoçar ali no restaurante, sozinha. E aí começou uma gritaria, chamando socorro e tudo mais. E aí ela foi ver o que era. A mulher da casa, do lado desse bar onde ela estava almoçando, estava em crise convulsiva. Então, essa mulher já estava cianótica, né? Ainda estava se debatendo. Só por ela ter assistido esse curso, ela foi lá, lateralizou, fez a abertura de via aérea, ligou para o SAMU. Ou seja, ela salvou uma vida só por ela estar ali me ajudando, né? Nem estava fazendo o curso, mas já foi uma vida salva. Então, eu acho que esse curso tem esse intuito de poder ajudar mais pessoas com o básico, né? Eu prego muito isso, que o conhecimento compartilhado, ele te engrandece. E eu tava até olhando teu Instagram um pouco e vendo algumas técnicas que pra gente, médico, teoricamente é básico, é óbvio, mas pro pessoal leigo não é óbvio. Então acho muito importante realmente pegar nesse ponto, que não é porque é básico que é fácil. Não é porque é óbvio que eu não preciso falar. Como o exemplo da tua noiva, eu já presenciei em um restaurante alguém se engasgar e um leigo fazer a manobra para conseguir reverter. Então, quanto mais a gente conseguir disseminar esse conhecimento, melhor vai ser para todo mundo. E acredito que tem muita gente que quer aprender, que tem capacidade para aprender e para ajudar alguém. Então, eu acho muito importante realmente a gente abordar esse tipo de assunto. E agora me explica mais como funciona o curso em si. Então, eu falo das principais emergências clínicas, principais emergências traumáticas, estão ali fratura de braço, como que eu vou mobilizar, se está com sangramento nasal, se está com algum outro tipo de sangramento, o que eu vou fazer e como vou fazer. A emergências clínicas, eu
abordo os principais temas ali como AVC, dor precordial, dor de cabeça, pedra nos rins. Então, assim, são vários temas. Tá acontecendo comigo, os sintomas são esses. E até aprender a identificar, porque muitas pessoas não conseguem, estão sentindo isso, mas não conseguem identificar, e a gente sabe que o tempo de resposta para a procura do tratamento interfere muito no prognóstico daquela doença. Exatamente. Aí, além dessas emergências clínicas, emergências traumáticas, emergências ambientais e intoxicações. Então, assim, ambiental entra até o afogamento, que a gente sabe que é um número grande ainda no Brasil, como retirar a vítima, e é toda essa parte teórica e a prática no local. Então, suporte básico de vida, desengasgo, tudo isso eu abordo no curso. Muito importante. Eu vi uma foto falando da parte do afogamento, uma foto que estava dando um curso, eu acho que para, não sei se era militares, algo relacionado a isso. Eu estava no Rio de Janeiro, estava tendo um curso do Exército lá de Goiânia. E aí eu fui instruir os militares desse curso de, se caso afogamento, o que eu vou fazer e como retirar a vítima do mar. Foi bem legal. É complicado. Então, uma história, tem um primo meu e a esposa dele que foram para um casamento na praia. E aí um deles entrou no mar e, nem, segundo os relatos, nem estavam tão dentro do mar, mas acho que entrou em alguma bolsa. E se afogando, e assim, até hoje ninguém sabe, não chamaram o bombeiro, mas não deu tempo do bombeiro chegar. Até hoje não sabe como eles conseguiram sair, porque jogava corda, tudo, o pessoal ia lá, mas não conseguia acessar o local que ele estava. E ele falou que teve simplesmente um momento que, quando viu, estava no raso, mas não sabe como foi esse processo. E aí é onde entra a questão da preparação, assim, não tinha ninguém preparado naquele momento, naquele local, para tentar resgatar aquele paciente. São coisas muito simples, por exemplo, as felicidades, até como médica reguladora, né? Às vezes liga lá uma mãe em desespero, tá ali com a criança, não tá chorando, ela engasgou com o leite. Até aconteceu esses dias, enquanto eu mandava a ambulância, eu falei, não desliga o telefone, vai falando comigo. E aí eu fui explicando a manobra para ela, como que ia fazer, né? Ela realizou ali a manobra 3 vezes e o neném começou a chorar. Eu falei, e aí, deu certo? Ela deu. Então, a ambulância chegou lá, já tinha desengasgado, só por orientação. Então, assim, eu acho que ainda falta muito essa capacitação e é coisa básica, como você tinha falado, né? Às vezes, o que é básico pra gente não é básico pro outro. E eu acho que a tendência da sociedade é evoluir quanto a isso. Lá nos Estados Unidos mesmo, você já observa que a orientação da população em relação a esses primeiros socorros já é bem diferente daqui. E, inclusive, tem alguns profissionais que são específicos para essa área lá. Então, eu acho que a tendência é que isso naturalmente vá vindo e vá sendo implantado aqui no Brasil. Assim, eu vejo que hoje até o médico tem um certo medo de entrar na rede social. Por exemplo, tem vários estudantes de medicina. Eu acho legal postar ali a rotina, porque tem gente ainda que vai entrar no curso de medicina, não sabe como que é. Então, compartilhar a rotina de como que é o curso, como que é as aulas, saber um pouco dessa rotina, assim como nós médicos, acaba que mostra ali na rede social. Mas muitos deixam de fazer isso por medo. Concordo. Eu até falo que a crítica, ou ela, dependendo do psicológico da pessoa, ela pode te levantar ou ela pode te derrubar. Então, muita gente ainda tem vergonha. Tem gente que é muito inteligente, só que não compartilha as coisas na rede social por medo de crítica. E eu vivo falando. Eu trouxe até um rapaz que veio aqui, e ele falou que isso é até um pouco de egoísmo. Porque assim, poxa, você é um profissional tão bom, tão qualificado tecnicamente, a partir do momento que você guarda isso para si, que você não se esforça, porque é um esforço, não é fácil realmente, você se esforça para compartilhar esse conhecimento e tentar ajudar outras pessoas, você está sendo egoísta com os outros, você está guardando aquele conhecimento apenas com você. Acaba que pelo fato de médico tá ali direto com a vida, eu acho que ele seria o que mais compartilhar. Da mesma forma, pode ser um engenheiro, ele ali compartilhar dicas, por exemplo, um jardineiro, como que ele... Eu acho que isso é super legal. Só que as pessoas têm isso, só o médico compartilhar, e muitos ainda não compartilham por medo de crítica. Mas eu sempre falo e repito, quem te critica
tá abaixo de você, porque quem tá acima nem lembra de você. Na verdade, ele tá ali para te apoiar. Isso. Me diz uma coisa, em que momento da tua vida que tu começou a se expor mais nas redes sociais? E que tu pegou um pouco de interesse por isso? Na verdade, lá no Rio Grande do Sul, eu já postava algumas coisinhas ali, caso clínico. Durante o internato, na verdade, começou o caso clínico. Comecei a trabalhar com urgência, as pessoas foram se interessando. Então, o caso clínico ali, o meu era um carro capotado, era uma pessoa, por exemplo, facada. Então, algo que chama atenção. Eu recebi um feedback muito bom para poder continuar, mas também recebi críticas, né? Mas eu não vou receber crítica de quem não vai mudar nada na minha vida. É algo que eu tenho na minha cabeça muito certo. Vamos falar de toda forma. Vai ter a pessoa que vai falar mal, vai ter a pessoa que vai falar bem. Isso faz parte. Você só tem que saber qual é o seu objetivo, seu foco e seguir em frente. Agora eu quero saber de ti sobre um assunto que eles me perguntam muito no Instagram, que é sobre o mercado médico. Como tu vê o mercado médico nos próximos anos? Dessa questão de pós-graduação, questão de residência médica, porque a gente sabe que as vagas para medicina estão aumentando e as vagas de residência continuam do mesmo tanto. E em comparação a isso, as vagas de pós estão aumentando porque alguém tem que absorver esses profissionais. Como é que tu vê o caminhar desse mercado? Eu até concordo com pós-graduação, mas isso vai depender da especialidade. Eu sou super a favor da residência, que acaba que você faz ali uma carga horária pesada durante a semana. A pessoa está apta ali para poder, depois de 3 anos, pegar aquele título e trabalhar nisso. Então, dependendo a especialidade, sou a favor da residência. Agora, você pegar uma pós-graduação de, um exemplo, cardiologia. E uma residente cardiologista, assim, o paciente ele não vai te perguntar o que você fez. Mas eu, pessoalmente, assim, minha opinião, eu acho que quem fez a residência estará mais apta. Estará mais preparado para aquilo. Então, assim, mas a pós-graduação tem gente que... Dermato, nutrologia, tem várias pessoas que fazem e tá ok. Então, é algo que não exige tanto de você na prática como uma cirurgia, oftalmo. Então, são N especialidades. Depende de cada especialidade. Depende de cada uma. Por exemplo, eu faço pós de emergência. Mas por quê? Eu tenho a teoria ali, mas a minha prática é no meu trabalho já, né? Então, eu já tinha um pouco de prática, comecei a pós para mim ter o título de onde eu já trabalho. Mas a partir que eu decidi para fazer pediatria, sem dúvidas eu vou partir para residência. Porque, para mim, tem totalmente uma diferença de carga horária. Eu acho que o profissional está mais apto. A residência te exige mais. Isso, eu concordo também. A residência acaba que te dá uma constância maior de trabalho durante aqueles 2, 3 anos, dependendo da residência que você for fazer. Obviamente, é porque o cara fez pós que não vai ser um bom profissional? Não acho isso. Eu acho que vai ter bons profissionais que fizeram residência e bons profissionais que fizeram pós. Porém, para você conseguir ser um bom profissional que fez pós, você tem que aliar, como tu bem falou. Você tem que procurar outras formas para conseguir ter aquela prática. Ou seja, você precisa achar um emprego naquela área, você precisa achar um amigo, alguém que você consiga acompanhar ou trabalhar naquela área para você unir a teoria com a prática e ir ganhando experiência e lastro, assim como o cara na residência. Porque, querendo ou não, você começou e finalizou a residência, você vai ter prática e teoria. Na pós, muitas das vezes, você pode ter apenas a teoria. E a gente sabe que medicina é 50% ou mais prática. Independente do que você fizer, né? Se vai ser pós ou se vai ser a residência, o mercado de trabalho vai te absorver. Se você for bom, o mercado te absorve. Eu até falo, assim, povo, tá faltando médico, aí vem uma outra linha e fala, não, tá super lotado. Mas, assim, isso vai muito de região. Eu nunca acho que tá super saturado, ainda falta muito médico no Brasil. Mas daqui uns anos, se continuar formando esse tanto de médico, se você não for um bom médico, se você não tiver um diferencial, você não vai ter mercado. Né? Antes bastava ser médico e botar o diploma debaixo do braço que sua vida estava resolvida. Hoje já não é assim. Hoje realmente você tem que ter uma preparação maior. Antes a gente era acostumado assim, um médico a atrasar, a tratar mal.
E hoje, e cada vez mais, não vai ter mais espaço para esse tipo de profissional. Pelo menos um mínimo você tem que fazer. O mercado já está selecionando. Em as principais capitais também, assim, se você for pensar em locais bons, assim, já está começando a saturar. Então, se você for bom, o mercado vai te absorver. Se não, ele vai te excluir ali, não, você vai ter que trabalhar, vai ter que aceitar condições que qualquer trabalho te ofereça. Rayumi, agora eu quero uma pergunta direta para você. Qual o sonho da Rayumi? Onde a Rayumi quer estar daqui a 5 anos? E não estou falando só profissional pessoal de vida, 5, 10 anos. Onde você espera chegar e onde você quer chegar? Assim, é até uma pergunta complicada de responder, porque eu falo que onde eu estou hoje, eu me vi ainda daqui a um tempo. Mas, assim, graças a Deus, com o meu esforço, né, eu sempre tive uma frase que o trabalho devolve. Estou onde eu imaginava estar daqui a alguns anos. Né, que é trabalhando no que eu gosto, só com urgência e emergência, trabalhando num hospital de grande referência, estou ali no militarismo, mas daqui 5 a 10 anos, eu penso já ser um pediatra emergencista, né? E quer continuar em Goiânia? Ou quer mudar? Quero continuar em Goiânia. Para mim, mudar de lá assim, é mais difícil, porque até pelo fato de eu ter ido para o Rio Grande do Sul, eu bati o pé no chão que não compensa ficar longe de família. É algo que mexeu muito comigo. Veio a pandemia, eu fiquei muito grave. Então, isso mexeu muito comigo mesmo, assim. Então, não quero sair de perto da minha família. Então, vou permanecer em Goiânia. Quero estar com um consultório, mas também quero estar na emergência pediátrica, né? E... Quando tu fala ficou muito grave, por conta do Covid ou outros problemas? Covid. Covid? Como foi? No começo da pandemia, ali em maio de 2020. Acabou que foi com o começo da pandemia. Foi 2019. Não, foi 2020. 2020, bem no início. Porque eu lembro que assim que começou também o Covid aqui, eu tinha acabado de formar. E aí deu 3, 4 dias eu peguei. Mas foi bem leve. E aí eu fiquei com medo, obviamente, porque era algo bem desconhecido naquele tempo. Nem falei pra minha mãe só depois que eu tinha melhorado. Mas foi tranquilo, mas fiquei uns dias apreensivo. Não, eu, tipo assim, parou todo o internato, né, na época. E aí ficou um mês sem nada de aula. E aí, como a gente não poderia ficar parado, foi dando uma seleção. Você quer ir pra urgência? Você quer ir pro eletivo, né? Eu preferi ir pro eletivo. Então, eu só ficava em frente ao computador, jogando, fazendo planilha dos casos e fazendo ligação. E foi exatamente lá que eu peguei. Mas eu falo que acaba que tudo é um aprendizado. Em maio de 2020, era um dia antes ali do meu aniversário. No dia do meu aniversário eu agravei. Então eu fui pra UTI, eu cheguei a saturar 74. Meu Deus do céu. Fui pra UTI, não cheguei à intubação. Médico é o pior paciente, né? Eu gritava, falava que não. E fiquei aí no hospital por 10 dias. Chegou a usar máscara, 15 litros, DNI, tudo isso. Tomografia todo dia. E acaba que lá dentro da UTI, ficava muito nervosa, porque... Quando positivou o meu exame, eu já tinha falado pra minha mãe me deixar em casa sozinha. E aí, então, na minha cabeça era que eu ia morrer ali, não ia ver minha mãe. Minha maior preocupação era minha mãe. Eu falava, minha mãe, vinha só minha mãe na minha cabeça. Será que minha mãe sabe que eu tô aqui? E aí, fiquei na UTI. Então, acaba que eu fiquei mais tempo sedada, assim, por conta do nervosismo. Tu ficou quantos dias de internação ao todo? 10 dias. Eu acho que deve ter sido bem complicado, porque eu lembro... eu trabalhei muito na UTI Covid, assim, nessa época. E eu lembro que o psicológico do paciente naquele momento, ele interferia muito no seu prognóstico realmente. Ele tentar manter a calma, manter a respiração adequada, não ficar muito nervoso. E eu ficava, às vezes, fazendo exercício mental. Eu falei, se fosse tu com aquela máscara ali, Matheus, eu não sei como seria a minha reação. É por isso que eu falo assim, que tem há males que vêm pra bem. A partir que eu peguei Covid, eu era mais durona. Eu tornei uma médica totalmente humanizada. Então, por isso que eu falo, repito de novo, que sempre que eu vou pegar um paciente, eu tento orar ali com ele, né?
principalmente se for um paciente com ansiedade, porque eu tive muita ansiedade dentro do hospital, então tem que ter calma, conversa. Até pergunto, você acredita em Deus? Então vamos rezar junto? Então, assim, eu sigo esse caminho da humanização por conta disso. O Covid me deixou mais humanizada, aquele ambiente ali que eu acordava, só via uma janela, dormia de novo. Então, assim, foram várias vezes, fiquei 2 a 3 dias ali na UTI. Quando eu acordei, eu já estava na enfermaria. E aí que eu fui conversar com a minha mãe, mas assim, ainda fiquei mais 7 dias lá, sem visita, tive que fazer a fisioterapia respiratória, então não dava conta de se alimentar e ninguém podia ir lá me ver. Esse era o pior. Porque quando você sente que tá todo mundo ali, tá sua família, você conversa com um, olha, você fica mais tranquilo. Quando você tá só, aí ixi, a cabeça vai pro chão. E era algo novo, né? Esse remédio funciona, esse não funciona, Então, assim, acaba que preocupou todo mundo. Não sei se eu tomo, não sei se eu sou a favor ou contra a esse remédio. E, assim, eu dou até graças a Deus que já ouviu falar de Aparecida de Goiânia? Já. Que é do lado de Goiânia, né? Lá, na época, eu fazia internato lá na Secretaria de Saúde. Então, quando eu melhorei ali, todos os alunos, porque nessa Secretaria de Saúde, todos os dias eu capacitava de 10 a 12 alunos a trabalhar a poder mexer no sistema, fazer as ligações, como serão feitas, né, e tudo mais. Quando eu peguei o Covid, a Secretaria de Saúde fechou. Parou. Porque eu era a única que ficava assim, andando e tudo mais, e sempre vinha aluno novo, né? Então, acaba que lá em Aparecida eu tive um suporte muito bom. Até que quando eu melhorei, até o prefeito me chamou lá para fazer uma live, o Gustavo Mendanha, para poder falar. Então, eu estava na UTI, mas a minha mãe estava tendo um acompanhamento com um psicólogo. Quando eu saí, nós duas, né, tava com acompanhamento psicológico, porque para mim foi muito traumático. Eu saí da UTI, eu tava com medo de chegar perto das pessoas. Como era uma doença nova, eu tive muito preconceito na rua. Então, assim, não vou chegar perto dela, será que ela ainda não está transmitindo? Então, assim, esse preconceito, eu fiquei com crise de ansiedade muito tempo depois. Eu dormia assim, acordava com um pesadelo, achando que eu estava na UTI de novo. Então, E nesse momento aí que a gente cai na real, do tanto que a gente tem que ser grato pela nossa vida, pelas bobeiras que nem são bobeiras, né? Mas pelas coisas simples da nossa vida que no dia a dia a gente acaba deixando de lado. Só um simples fato de ter saúde, de respirar, de ter uma família, de ter um trabalho. É a hora que a gente vê o peso realmente do que importa e do que não importa. Agora eu quero que você olhe para essa câmera aqui e dê um conselho para alguém que está se formando ou se acabou de formar como profissional. Como profissional, vou falar para ele: faça o que quiser, pense o que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados. Então, eu acho que cada um de nós, se você quer crescer na vida, se você quer capacitar, você tem que ir atrás. A oportunidade não vem aqui bater na porta. Então, o mercado de trabalho, ele seleciona a gente. Então, se você capacitar, ele vai te absorver. A frase é: o trabalho devolve. Eu bato muito o pé nessa frase, porque, igual eu falei, eu tenho 1 ano e 7 meses que eu formei. E esse 1 ano e 7 meses, eu posso falar que eu não tenho mais para onde subir. Eu cheguei no meu ápice. Falar assim, pra onde você quer ir agora? Não tem. Eu já estou em 1 ano e 7 meses. Ou seja, antes de formar, eu me via como eu estou hoje daqui 5 a 10 anos. Graças a Deus já cheguei nesse topo, assim, lógico, tem muita coisa para melhorar, muita coisa para capacitar, mas assim, hoje eu me sinto realizada, porque, igual eu te falei, o que mais os médicos precisam é capacitação. A gente que é mais novo assim, a gente vai mais atrás do que aquele médico que formou há 10, 15 anos. Ele não quer se capacitar, ele acha que a medicina dele continua atualizada, e não é assim. Um médico formou, ele vai estudar pro resto da vida. Quando eu escutava essa frase antes de fazer medicina, eu achei que era no sentido figurado. E depois que eu formei, eu vi, não, tem que estudar pro resto da vida. Não tem como. Tem que estudar. A todo momento você tem que estar se especializando, tem que estar fazendo curso, porque as coisas mudam muito rápido. E cada vez elas mudam mais rápido ainda na medicina. Então, se você, nesse mercado que cada vez está mais competitivo, se você não se especializar, não se qualificar, você vai ficar para trás. Essa questão de
de capacitar, se você não capacitar, o paciente vai saber mais do que você. Porque se ele der um Google ali, ele chega ali e fala assim, eu acho que eu já tô com tal coisa. Então ele já chega ali com a lista de tudo que ele tem. Do que deve tomar. O que ele quer tomar. Tem paciente que fala, não, eu quero tomar tal coisa. Então assim, ele quer escolher. E tem esse porém, se você capacitar, você vai saber pelo menos argumentar. Não, a gente não vai pelo caminho A, porque a gente tem esse melhor que é o B, por isso, isso e aquilo. Então, isso que tu falou é muito verdade. Na velocidade que o mundo tá, realmente, se você não se capacitar, vai chegar um momento do paciente estar sabendo mais do que você. Por exemplo, daquela doença, falar, não, eu pesquisei, é isso. Aí você vai falar, opa. Essa questão até do... Posso retornar no assunto da saúde mental dos alunos? Esse final de semana, o SAMU-DF fez como se fosse uma busca de todo o SAMU do Brasil, onde aconteciam as principais ocorrências, urgências psiquiátricas. Pegou um médico e um enfermeiro de cada SAMU dessas cidades, levou para Brasília para fazer uma capacitação. Então, assim, a saúde mental, tanto do médico, tanto do paciente, ela ainda está muito falha, ninguém gosta de discutir. Eu não quero falar para você que eu tenho algum... Tem vergonha. Que eu tenho uma ansiedade, Isso. que eu tenho... tô depressivo. Não, ninguém tem coragem de chegar e falar, tô tomando tal remédio, até por conta do preconceito. Ué, mas você é médico e tá depressivo? Parece que é inadmissível. Eles esquecem que o médico é ser humano igual eles. Então, o médico pode ter uma doença cardiológica, pode ter uma doença psiquiátrica, assim como qualquer ser humano, né? Então, achei muito legal dessa capacitação de urgências psiquiátricas, da forma como que você vai abordar aquele paciente, que é algo que é um obstáculo para nós como médico, como que eu vou abordar, porque a gente aprende muito pouco isso na faculdade, mas é pouco falado. É muito vivenciado, mas pouco discutido. Até sobre falou, hoje eu dei uma palestra sobre ansiedade. Eu sempre me considerei uma pessoa ansiosa e durante os últimos tempos, essa ansiedade... Os últimos tempos não, depois que eu formei, essa ansiedade piorou muito. E me trouxe várias consequências, até eu dar o estado de falar, poxa, Matheus, tem tanto tempo que já era pra ter procurado ajuda, tu nunca procurou. Aí, alguns 4 meses, eu acredito, atrás, foi a hora que eu parei e falei, não, vou procurar uma psicóloga, vou sentar para estudar mais sobre esse assunto, entender o que eu posso fazer para realmente melhorar e ajudar outras pessoas. Então é algo que eu venho batendo, inclusive, no meu Instagram, venho falando, gosto de comentar, porque eu tenho certeza que se o Matheus de 5 anos atrás tivesse se disposto a esse conteúdo por mais vezes, eu teria evitado vários problemas que teve na minha vida simplesmente pelo fato de ter informação e saber o que fazer. Porque muitas vezes a gente acha que é normal, eu tinha muito preconceito com terapia. Eu falava, moço, como é que eu vou... Uma conversa vai melhorar alguma coisa comigo? Conversa não melhora nada, moço. Eu tinha muito isso na cabeça. E hoje eu sou um fã da terapia. Hoje eu faço terapia toda semana. E acho que você deve fazer até quando você está bem. Porque aquilo te ajuda a dar um direcionamento de vida, uma organização de vida, a melhorar seus pontos negativos e melhora mais ainda os que já estão bons. Então, quanto mais a gente conseguir falar sobre esse assunto, e principalmente para o profissional da saúde em si, não só o médico, enfermeiro, que vive dentro de um hospital, que é lidado com cobrança, pressão, carga horária alta, privação de sono, ou seja, aquele ambiente do hospital, ele é feito para te dar um problema de saúde mental. Todos os critérios que possam existir para você ter uma piora da sua saúde mental, dentro de um hospital eles existem. Então, se fora daquele ambiente você não conseguir modular a sua vida, você naturalmente, em algum momento, vai chegar a ter ansiedade, depressão, tristeza, entre várias outras doenças. Acho que a ansiedade acompanha a gente, cursinho, é uma pressão para você passar no vestibular. Passou, acho que aliviou, começou a faculdade, carga horária, aula de manhã até a noite. E na faculdade em si é muita disputa de nota. Isso me deixava muito mal, entendeu? Tanto é que tinha alunos ali que eles apostavam quem ia tirar a maior nota. E eu falava, nossa, poxa vida, eu nunca vou tirar 10, ou senão eu estudava um monte, mas assim, hoje o mercado de trabalho me mostrou totalmente o oposto. Às vezes a pessoa ia muito ali na teoria e esquecia da prática. E quando formou, foi o inverso, entendeu? Isso. Então, essa ansiedade começa desde a faculdade. Quando, igual você tinha falado, quando você termina e quando você vai para o mercado de trabalho,
A gente acha que dá conta de trabalhar ali 70 horas seguidas. Dá conta de tudo. Não, eu consigo, fica tranquilo. Aí você não tá fazendo atividade física, você não tá comendo bem, você não dorme bem. Até eu falo assim que a vida do emergencista, você vai ali, dorme 2 horinhas, pá, chega uma ocorrência. Então, você pode esperar qualquer coisa. Não é, chegou um paciente, vou lá chamar, o médico vai levantar. Não. Chegou, tem que ser na hora. Tem que ser na hora. Então, dormi 3 horinhas. No outro dia, eu tenho que estar produtivo, porque eu tenho que estar no outro emprego. Então, assim, isso foi uma visão que eu mudei nos últimos meses, né? Do ano passado para cá. Porque eu cheguei nesse momento de esgotamento. Se eu não tivesse botado firme ali, vamos dar uma pausa, as coisas não iam mudar. Essa ansiedade... E o médico não trata, porque ele tem acesso ali, ele quer dormir, ele toma o Zolpidem, ele quer ficar acordado, ele toma o Venvance, ele quer ficar malhado, ele vai lá e toma uma bomba. Então, assim, tudo que ele quer que aconteça, ele toma algum remédio para que isso aconteça. Mas ele não sabe o que vai gerar isso futuramente. Isso, eu concordo muito com isso aí. E é como tu falou, para mim uma coisa que me machucava muito, era a privação de sono. Desde quando isso aconteceu, eu freiei, e aqui em São Paulo tem essa possibilidade, eu falei, eu não vou mais trabalhar à noite, pelo menos por alguns 6 meses aí, pra eu ver como é que eu me sinto. E tem, acho que 3 meses mais ou menos que eu não pego nenhum plantão noturno, e eu vejo que eu sou outra pessoa. Questão de humor, psicológico, saúde física. A sensação que eu tinha antes é que, por exemplo, eu treinava mesmo dando plantão noturno, mas é que eu tava subindo uma ladeira, que sempre eu tava, tentando arrastado, que as coisas não estavam fluindo como deveriam fluir. Então eu modifiquei no meu ambiente, na medida do possível, o que eu poderia modificar, e hoje eu sinto muito melhor. E o cuidado que você tem que ter como profissional de saúde, principalmente médico, é porque você tem uma oferta de plantões de trabalho, é de não se deixar levar, de não se deixar levar para essa roda novamente. Porque você vai indo, quando você se espanta, você tá do mesmo jeito. Dormindo mal, pegando plantão a semana toda, não vê a família, não vê o namorado ou namorada, tá pedindo uma pizza no plantão, vai na academia uma vez por semana ou não vai, o hobby que fazia na faculdade esquece, e isso vai ter consequências para todo mundo. O dinheiro mexe muito com a cabeça das pessoas. Isso. Muito. Então, assim, isso é muito ruim. Infelizmente, o dinheiro mexe muito com as pessoas. Então, você tá ali, tem que malhar, ou eu tenho que estudar. Aí vai lá uma oferta no plantão. Vai lá, R$1.000 à vista. Mexe com a cabeça da pessoa. Isso. E aí, quando você vê, tá lá já 7 dias seguidos. Isso. E aí vai virando uma bola de neve, e o preço vem, a conta vem para todo mundo. Mas, assim, se eu pudesse falar se eu fosse a Rayumi ali de 1 ano e meio atrás, né, 1 ano e 7 meses... Se eu pudesse dar essa dica, para não cometer o mesmo erro que eu, trabalhar muito, o dinheiro vai vir. Se você trabalhar muito ou pouco, o dinheiro tá ali. A gente sempre viveu com pouco na faculdade. Já melhorou muito. Já melhorou muito. Então, assim, isso que eu não entendi. Eu falava, caramba, eu vivi com pouquinho na faculdade. Eu formar e querer ganhar tantos mil no primeiro mês, é claro que eu vou adoecer, né? Teve um momento assim que... pedra nos rins, infecção urinária, e você tá achando que você é uma máquina. Então, meu conselho para os estudantes de medicina é isso. Não caia na mesma burrada que todo mundo cai. Porque só depois de um tempo você vê, aí você fala, a conta vem, aí você fala, não vale a pena. Eu também dou esse conselho. Tente fazer uma coisa mais equilibrada. Não é que você vai trabalhar pouco. Trabalho normal, vá se desenvolver, não coloque como prioridade as outras coisas da sua vida. Foi o que eu falei na palestra hoje. O trabalho, ele não é a sua vida, ele é parte da sua vida. Então, trate ele como tal. Se ele é parte da sua vida, então as outras partes da sua vida têm que ter a mesma prioridade que ele. Até essa questão, por exemplo, eu tenho que trabalhar, porque isso aconteceu comigo, né? Eu tinha uma dívida para pagar, então fui lá e dei quietando de plantão. Só que o que virou a chavinha da minha cabeça é isso. Eu só posso usar o limite do meu corpo, o meu limite, por tanto tempo. Então, colocar prazo. Eu vou, igual você, não vou trabalhar não vou trabalhar à noite nos próximos 6 meses. Ok, pronto. Então, não vou pegar nenhum plantão, nem que ofereça mais, mas eu não vou pegar. Porque você fica tentado. Fica. É inevitável. Então, é isso que acontece. Eu acho que colocar o prazo, foi isso que aconteceu. Deu 4 meses. Paguei a dívida ali,
tô indo embora para Goiânia. Tchau para vocês. Minha meta já foi Abraço, batida. tudo de bom. Meu bem, vamos finalizar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite novamente. Sei que você mora em outra cidade, foi até assaltada para estar aqui, mas fico feliz. Acredito que as suas experiências vão ajudar uma galera boa, principalmente esse assunto de ansiedade. Eu acho que é algo bem importante, que a gente não tenha vergonha. Façam terapia. Terapia é vida, sim. Não, hoje eu faço toda semana, 30 minutinhos, já me ajuda bastante. Muito obrigado, viu, bem? Foi maravilhoso. Eu que agradeço. E você aí que está nos assistindo, não esqueça de inscrever no canal e compartilhar para que mais alunos de medicina e médicos possam assistir esse episódio. Show, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tudo de bom.